Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e nesse momento começamos o livro de Oséias, estudando os capítulos 1 a 4 desse livro. Mas eu já quero te convidar a curtir aqui, no final compartilha, usa a hashtag Bíblia Todo Dia, acessa o site pastoredilson.com para você se associar ao Maximize e receber um conteúdo exclusivo para a tua vida e se tornar um parceiro desse projeto. O livro de Oséias, que também foi um dos profetas menores que viveu em Israel durante o reinado de Jeroboão II, no momento onde em Judá chegaram a ser reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, conforme você vê no versículo 1. Esse é o trecho que ele viveu. Algumas décadas cobrem a leitura do livro de hoje. Embora Israel vivesse dias de um período de riqueza material, de ausência de grandes guerras, Israel estava moralmente prostituído, estava também espiritualmente falido. Oséias profetizou que a consequência disso seria um império assírio devastando o reino de Israel, o que ocorreu ao redor de 722 a.C. Israel literalmente ficou sem rei, sem príncipe e sem sacrifício. Deus já havia enviado tantos profetas a Israel e o povo já estava tão endurecido com as palavras proféticas que finalmente o Senhor decidiu ser mais radical em sua mensagem. A Bíblia diz em Oséias 1:2: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por muitas vezes na Bíblia, nós vemos o Senhor mandando seus profetas realizarem atos aparentemente loucos, para de uma maneira mais forte poder expressar uma mensagem ao povo e para que o profeta também pudesse sentir exatamente o que Deus estava sentindo. Olhando para o ponto de vista da mulher adúltera, que se chamava Gomer, a Bíblia mostra que ela teve uma oportunidade de se casar com Oséias e de abandonar o seu passado de pecado, constituir uma família e recuperar a sua honra. Porém, ela desprezou essa oportunidade e a história, que certamente deve ter causado um grande escândalo no meio do povo naqueles dias, mostra que ela abandonou Oséias e o Senhor usa todo esse exemplo para ensinar uma preciosa lição ao povo de Israel. Nós vemos que Oséias, que também significa salvação em hebraico, casa-se com uma mulher infiel, é traído por ela, mas mesmo assim decide perdoar e passar por cima da vergonha de ser rejeitado, de ser humilhado, para tentar recomeçar um relacionamento. Agora, o profeta conseguiria sentir exatamente o que Deus sentia por Israel. Israel, que havia jurado uma aliança com o Senhor lá no Monte Sinai, mas depois que Deus cumpriu os seus votos, depois que Deus os colocou na terra de Canaã, depois que Deus os prosperou e os deu sustento, Israel decidiu adulterar com Baal e com muitos outros deuses, desprezando o casamento que havia feito com o Senhor. Oséias pôde sentir essa traição, a mesma traição que Deus estava sentindo. A Bíblia diz que Oséias teve 3 filhos. O primeiro, Deus determinou que se chamaria Jezreel, e a palavra significa Deus espalha. Isso também era um nome do lugar onde o rei Jeú tinha eliminado a dinastia de Acabe. Era um nome conhecido por isso e a mensagem era clara para o povo naqueles dias. Assim como Jeú, você já viu anteriormente, acabou com a dinastia de Acabe, o Senhor agora iria acabar em definitivo com a dinastia de Israel. A segunda filha, Deus determina que se chamaria Lo-Ruama, que significa sem misericórdia. Também era uma mensagem clara para aquele povo de que o tempo de misericórdia estava acabando para eles, mas ainda assim eles não ouviram a mensagem do profeta. Finalmente, o terceiro filho se chamaria Lo-Ami, que significa não é meu povo ou não é meu. Provavelmente, o próprio menino não era filho de Oséias. Deus, igualmente, estava cuidando de um filho ilegítimo, já que as gerações seguintes àquela aliança inicial não honravam mais o seu nome.
O capítulo 2 mostra que, assim como os filhos de Oséias deveriam buscar a justiça, repreender a sua mãe e se recuperar de um lar destruído pelo adultério, a geração atual de Israel deveria se arrepender dos pecados dos seus antepassados, da sua mãe, por assim dizer, e se voltar ao Senhor. Assim como a mulher, a Bíblia mostra aqui, deixou o seu marido em busca dos prazeres e das riquezas dos seus amantes, Israel abandonou o Senhor para buscar os prazeres e as riquezas de outros reinos e de outros deuses. Mas o fim, assim como qualquer adultério, foi de decepção. Oséias 2,7 diz: ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei a estar com o marido como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. O momento mais surpreendente em toda essa história, na vida de Oséias, ocorre no capítulo 3. Depois de Gomer abandonar Oséias para viver na prostituição, o Senhor diz no capítulo 3 e versículo 1, o Senhor diz ao profeta: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. A Bíblia diz que Oséias compra a sua esposa de volta. Isso mostra que a essa altura, provavelmente a mulher já era apenas um objeto de exploração sexual. E também traz uma lição interessante para a gente. Quem ela pensava que era o seu amante, agora sem nenhum interesse por ela, se tornava apenas um cafetão. Nós aprendemos também 3 outras lições preciosas com toda essa história. A primeira é que quem abandona a Deus para buscar o prazer do pecado como amante, no final se torna escravo do pecado que buscou. A segunda lição é que, assim como Oséias comprou de volta a sua esposa infiel, Deus também muitas vezes resgatou de volta um Israel que era mundano e idólatra. A terceira lição é que o nosso Oséias, ou a nossa salvação nos dias de hoje, Jesus Cristo, também nos comprou da escravidão do pecado. Não porque merecíamos, mas pelo seu profundo amor e compaixão por nossas vidas. Que o nosso casamento com Cristo, nos dias de hoje, não seja marcado por essa mesma infidelidade e que a lição de hoje nos sirva de um alerta para um verdadeiro relacionamento de amor com o nosso Senhor. Deixe os teus comentários, as tuas dúvidas e até o próximo vídeo, onde falaremos os capítulos 5 a 7 do livro de Oséias.